Você está preso e nem percebe. Acorda no mesmo lugar, trabalha perto de casa, compra no mercado da esquina, usa o que está ao alcance das suas mãos. Tudo tão normal, tão automático que você nunca parou para pensar. Por que você está limitado ao que existe perto de você? Pensa bem. Se amanhã você precisasse de algo que não existe na sua cidade, você iria atrás, certo? Compraria online, viajaria, trocaria. Mas agora imagina um mundo onde nada disso existe. Onde você só tem o que a terra debaixo dos seus pés oferece. E se não tiver, você simplesmente não tem. Foi assim por 5.000 anos. O ser humano vivia preso, limitado, dependente apenas do lugar onde nasceu. Pedra para fazer ferramentas, barro para fazer tigelas, fogo para cozinhar, nada mais. Se você quisesse algo diferente, algo melhor, algo novo, não tinha, porque não existia. Imagina o silêncio desse mundo, o vento batendo nas cabanas redondas de palha. Famílias pequenas, isoladas, repetindo os mesmos gestos dos seus avós. Moldar o barro, lascar a pedra, sobreviver, dia após dia, geração após geração, sem mudança, sem novidade, sem saída. Mas então algo aconteceu, algo que parecia impossível. O homem pegou dois elementos que se odeiam desde o começo dos tempos, fogo e mar, e os forçou a trabalhar juntos. Fecha os olhos por um segundo e imagina metal derretendo, brilhante, dourado, escorrendo lento como mel quente. Agora imagina esse metal tocando a água salgada, fria, violenta, o vapor subindo. O chiado, a fusão do impossível. Quando o fogo tocou o mar, o mundo explodiu. Não em destruição, em conexão. Pela primeira vez na história, povos que nunca se veriam começaram a trocar, a aprender, a evoluir juntos. Pessoas que viviam em ilhas separadas por dias de navegação começaram a compartilhar o que tinham. E o que não tinham, começaram a buscar. Longe, muito longe. Você já se sentiu sozinho mesmo cercado de gente? Já sentiu que ninguém te entende? Que você precisa de algo que não existe onde você está? Que você precisa sair, encontrar alguém, encontrar algo que faça sentido? Essa sensação, ela criou a civilização. Porque foi exatamente isso que aconteceu há mais de 5.000 anos. A necessidade de algo que não estava perto forçou o ser humano a fazer o impensável: cruzar o mar, arriscar a vida, buscar o desconhecido. E nesse movimento, nessa busca desesperada por um metal que ninguém tinha sozinho, nasceu a primeira rede global da história. Hoje você vai descobrir como um metal mudou tudo. Como o bronze, uma liga que nenhum povo conseguia fazer sozinho, obrigou o homem a sair de casa, a construir barcos, a enfrentar ondas que matavam, a criar rotas comerciais que ligaram continentes inteiros, e como, no centro de tudo isso, uma ilha se tornou o eixo do mundo. Antes de continuar, me conta nos comentários. O que você já conhece sobre essa época da história? Sobre o bronze, sobre Creta, sobre as primeiras rotas marítimas? Saber que esse trabalho está ajudando você a entender de onde viemos faz tudo isso ter sentido. Comenta aí, não custa nada e me ajuda demais. Então vem comigo. Vamos voltar ao momento exato em que o fogo encontrou o mar. Ao momento em que o mundo deixou de ser feito de fronteiras. E você vai entender por que você só existe, porque alguém há muito tempo decidiu que ficar parado não era uma opção. O som das ondas bate na costa, o cheiro do sal no ar, a luz dourada do pôr do sol refletindo nas rochas de uma ilha perdida no meio do Mediterrâneo. Creta. E é aqui que tudo começa. Mas antes de chegarmos em Creta, antes de entender por que essa ilha mudou o mundo, a gente precisa voltar ainda mais no tempo. Porque para entender o que o bronze criou, você precisa sentir o que o mundo era antes dele. E acredita, era um mundo que você não ia querer viver. Durante milênios, a vida foi simples, simples demais. Cabanas redondas feitas de palha trançada e pedra empilhada. Sem janelas, sem portas de verdade. Só uma abertura coberta com couro de animal. Dentro, o cheiro de fumaça misturado com terra úmida.
famílias pequenas dormindo juntas no chão batido. O fogo no centro sempre aceso, porque deixar ele apagar era arriscar a sobrevivência. Imagina acordar todo dia sabendo que você vai fazer exatamente o que seu pai fez. E o pai dele. E o pai do pai dele. Moldar barro com as mãos até virar uma tigela preta e áspera. Lascar pedra contra pedra, até conseguir uma faca que corta, mas que quebra depois de alguns usos. Plantar, colher, repetir. O fogo aquecia, cozinhava, iluminava a escuridão, mas não transformava. Ele não criava nada novo. Só mantinha a vida do jeito que sempre foi. E você aceitava isso. Porque era tudo que existia. As ferramentas eram frágeis. A cerâmica era pesada e rachava fácil. A vida era dura, lenta, limitada. Se você nascesse numa aldeia perto de um rio, você tinha água. Se nascesse longe, você sofria. Se tivesse árvores por perto, tinha madeira. Se não tivesse, passava frio. Simples assim. Você não escolhia sua vida. A geografia escolhia por você. Mas mesmo nesse mundo fechado, mesmo nesse isolamento sufocante, algo brilhava. A obsidiana, vidro vulcânico, negro como a noite mais escura, afiado como nada que você já viu. Quando a luz batia nele, refletia um brilho frio, quase mágico, e ele era raro, muito raro. A obsidiana vinha de um lugar específico, a ilha de Milos, no mar Egeu. E de lá, ela viajava, de mão em mão, de ilha em ilha, de aldeia em aldeia. Pessoas que nunca se viram, que falavam línguas diferentes, que nem sabiam que outras terras existiam, trocavam obsidiana. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, o Mediterrâneo já era uma rede silenciosa. Ninguém sabia disso na época. Não tinha mapa, não tinha registro, mas a pedra falava. Ela dizia: alguém lá longe tem o que você precisa, e você tem algo que eles querem. Por que eles faziam isso? Por que arriscavam semanas no mar em barcos frágeis feitos de troncos amarrados, só para trocar uma pedra? Porque precisavam do que não tinham. A necessidade cria a ponte. Sempre criou. Sempre vai criar. Você sente falta de alguém que está longe? Você pega o celular e manda mensagem. Mas naquela época, a saudade, a necessidade, o desejo de algo melhor forçava você a se mover, a arriscar, a cruzar o desconhecido. E cada vez que alguém fazia isso, o mundo ficava um pouco menor, um pouco mais conectado. Eles também esculpiam. Pequenas figuras femininas, arredondadas, feitas de pedra-sabão. Seios grandes, quadris largos, barriga proeminente. Não eram apenas deusas, eram mapas da abundância, símbolos de fertilidade, de colheita, de vida continuando mesmo quando tudo parecia impossível. Essas estatuetas também viajavam, de Anatólia até as Cíclades, de Creta até a Grécia continental. E onde elas chegavam, levavam algo invisível, mas poderoso. A ideia de que existem coisas maiores que você, de que você faz parte de algo que não entende completamente, de que a vida não é só sobreviver, é pertencer. Talvez o primeiro metal não tenha sido o cobre. Talvez tenha sido a empatia, o desejo de tocar o que está longe, de sentir que você não está sozinho nesse mundo enorme e assustador, de saber que alguém em algum lugar também olha para o céu e se pergunta: tem mais alguém aí fora? Mas a obsidiana era rara, a pedra, frágil, e o mundo continuava pequeno. Você ainda estava preso, ainda limitado ao que a terra ao seu redor oferecia, ainda dependente do acaso de ter nascido perto de algo útil. Até que alguém fez a pergunta que muda tudo, a pergunta que separa o ser humano de qualquer outro animal que já existiu. E se a gente pudesse criar o que não existe? E se ao invés de aceitar o que a natureza dá, a gente forçasse a natureza a nos dar o que a gente quer? Foi nesse momento que tudo mudou. Porque a resposta para essa pergunta não veio de um lugar. Veio de dois. E entre esses dois lugares tinha um oceano inteiro. Um oceano que matava, que assustava, que separava, mas que logo ia se tornar a estrada mais importante da história da humanidade.
O som da forja começa a ecoar ao longe, baixo, quase imperceptível, mas está lá, crescendo, chamando, porque o fogo está prestes a aprender algo novo, e quando ele aprender, nada mais vai ser como antes. Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, tudo mudou. O fogo deixou de ser doméstico, tornou-se poder. Imagina uma fornalha. Não aquele fogo pequeno do meio da cabana. Não. Uma estrutura de pedra e barro, construída com propósito. O calor é brutal. Sua pele arde só de chegar perto. O ar treme. E lá dentro, algo que nunca tinha acontecido antes. Metal derretendo. Cobre, macio, maleável, brilhante como o sol. Sozinho, ele era bonito, mas inútil. Amassava fácil. Entortava com qualquer impacto. Não dava para fazer ferramentas de verdade. Não dava para fazer armas, era decoração. Promessa sem cumprimento. Até que alguém teve uma ideia. E se misturasse o cobre com outra coisa? Estanho. Um metal mais raro ainda. Mais difícil de encontrar. Mas quando você junta 10 partes de cobre com uma parte de estanho e derrete tudo junto, acontece magia. Bronze. Duro. Resistente. Indestrutível. Um metal dourado que não amassa, não quebra, não desiste. Um metal que corta, que perfura, que dura. Pela primeira vez na história, você tinha algo que podia passar de pai para filho sem estragar. Uma ferramenta que não falhava. Uma arma que não quebrava no meio da batalha. Pela primeira vez, o homem não encontrou algo. Ele criou. Pensa no impacto disso. Até aquele momento, você dependia do que existia. Pedra existe na natureza. Madeira existe na natureza. Obsidiana existe na natureza. Mas bronze? Bronze não existe em lugar nenhum. Você tem que fazer. Você tem que entender fogo, temperatura, proporção. Você tem que dominar o impossível. E quando você faz isso, quando você transforma dois materiais separados numa coisa completamente nova, você para de ser escravo da natureza. Você vira criador. Mas o bronze tinha um problema lindo. O cobre estava em Chipre, no leste do Mediterrâneo. Minas enormes, cheias de minério verde brilhante. Mas o estanho estava em terras distantes do Ocidente, talvez na Ibéria, talvez na Bretanha, talvez em lugares que nem tinham nome ainda. Para fazer bronze você precisava de 2 mundos, e entre esses 2 mundos, o mar que matava, o mar que engolia barcos, o mar onde você podia navegar por dias sem ver terra. O mar onde uma tempestade virava centenas de homens em fantasmas. O mar que dividia civilizações inteiras. Mas agora você precisava dele, porque sem o mar não tinha estanho. Sem estanho não tinha bronze. E sem bronze você voltava a ser ninguém. Voltava a ter ferramentas que quebravam, armas que falhavam. Ficava para trás enquanto outros povos avançavam. Então você não tinha escolha. O bronze não pediu permissão. Ele forçou o homem a sair, a construir barcos maiores, mais resistentes, a aprender sobre ventos, correntes e estrelas, a navegar mesmo com medo, a arriscar mesmo sabendo que podia não voltar. Foi o metal que inventou o marinheiro, e o marinheiro que inventou o mundo conectado. Imagina a primeira vez que um barco saiu de Chipre carregado de cobre e voltou semanas depois com estanho. A multidão na praia esperando. O medo de que o barco tivesse naufragado. E então, no horizonte, a vela. O alívio, a euforia. Eles conseguiram. Cruzaram o desconhecido e voltaram vivos. E agora nas mãos deles estava o futuro. As rotas começaram a se formar. De Chipre para Creta, de Creta para Síria, de Creta para Grécia continental, de Creta para todos os lugares. Porque Creta estava no meio, na posição perfeita. Era a ponte entre o leste que tinha cobre e o oeste que tinha estanho. E quem controla a ponte, controla o mundo. Os barcos iam e voltavam, iam e voltavam. Cada viagem deixava rastros, palavras trocadas, técnicas compartilhadas, histórias contadas, deuses misturados.
Você saía da sua ilha achando que seu povo era o único e voltava sabendo que existiam centenas de povos, todos diferentes, todos iguais, todos precisando uns dos outros. Entre o fogo da forja e o sal do mar, nascia uma nova espécie de humanidade, a humanidade da conexão. Não era mais sobre sobreviver sozinho, era sobre prosperar junto, e isso ia mudar tudo. Porque agora que as rotas estavam abertas, agora que os barcos cruzavam o Mediterrâneo carregados de bronze, de cerâmica, de vinho, de azeite, de ideias, o mundo nunca mais ia ser pequeno. Mas para entender como isso funcionava de verdade, como essas rotas criaram algo maior que comércio, a gente precisa entender uma coisa: ninguém tinha tudo. E foi justamente isso que salvou a humanidade. O bronze uniu terras que jamais se tocariam, da Anatólia ao Egito, da Síria às Cíclades, de Chipre à Grécia continental. Povos que falavam línguas diferentes, que adoravam deuses diferentes, que nem sabiam que os outros existiam, de repente estavam conectados, dependentes uns dos outros. E no meio de tudo isso, exatamente no centro geográfico desse mundo novo, uma ilha, Creta, ponte natural entre o fogo do Oriente e o vento do Ocidente, entre o cobre de Chipre e o estanho do além-mar, entre a Ásia e a Europa, entre o conhecido e o desconhecido. Quem nasceu em Creta, nasceu no lugar certo, na hora certa. Porque eles não precisavam escolher um lado. Eles eram os dois lados. E isso deu a eles um poder que nenhum império conseguiria com exércitos, o poder de ser indispensável. Mas aqui está o segredo que mudou tudo. Nenhum povo tinha tudo. Nenhum. O cobre vinha do leste, de Chipre. O estanho vinha do oeste, da Ibéria, talvez até mais longe. O cedro para construir barcos vinha do Líbano. O ouro vinha do Egito. A técnica de trabalhar metal vinha da Anatólia. As rotas de navegação vinham de gerações de marinheiros sírios e fenícios. Você podia ser rico, podia ter minas, podia ter terras férteis, mas sozinho você não ia a lugar nenhum. O progresso não estava na posse, estava na troca. E isso é revolucionário, porque pela primeira vez na história, isolamento virou fraqueza e conexão virou força. Se você tentasse fazer tudo sozinho, você ficava para trás. Mas se você abrisse suas portas, se você trocasse, se você confiasse em povos distantes, você prosperava. Essa é a lógica que construiu o mundo moderno. E ela nasceu aqui, há 5.000 anos, com bronze, barcos e coragem. Olha, se você está gostando dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse é só o começo. Toda semana eu trago histórias que ninguém conta, mas que explicam quem você é hoje. Histórias sobre como o mundo se tornou esse lugar complexo, conectado, caótico e incrível onde a gente vive. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que a nossa força sempre esteve na conexão, não no isolamento. Vamos juntos? Agora volta comigo para Creta. Porque os cretenses entenderam algo que a maioria dos povos antigos não entendeu. Eles não conquistavam, eles encantavam. Enquanto outros impérios construíam muralhas, os cretenses construíam oficinas. Enquanto outros acumulavam exércitos, os cretenses acumulavam artesãos. Eles pegavam o bronze que chegava pelos barcos e transformavam em obras de arte. Joias delicadas, estatuetas detalhadas, armas decoradas que eram tão bonitas que ninguém queria usá-las para a guerra. Eles pegavam o barro da ilha e criavam cerâmica pintada com cores vibrantes, vermelhos profundos, amarelos brilhantes, pretos intensos, jarros decorados com polvos, golfinhos, flores. Cada peça era única. Cada peça contava uma história. E essas peças viajavam. Chegavam no Egito e os faraós pagavam fortunas por elas. Chegavam na Síria e os reis exibiam com orgulho. Chegavam na Grécia e viravam herança de família. Mas não era só cerâmica. Os cretenses também produziam vinho, azeite de oliva, mel, coisas que todo mundo queria, mas que poucos faziam tão bem quanto eles.
E quando você entregava essas coisas com qualidade, com beleza, com cuidado, você não precisava de soldados. As pessoas queriam negociar com você, queriam estar perto de você, queriam ser seus aliados. Os cretenses entenderam algo que levou milênios para a humanidade reaprender. Conquistar é temporário, encantar é eterno. Você conquista uma cidade e ela vai te odiar para sempre. Mas você encanta uma cidade, você a faz querer estar perto de você e ela nunca vai te trair, porque ela precisa de você e você precisa dela. E essa necessidade mútua cria algo mais forte que qualquer exército. Cria lealdade. E era isso que movia os barcos. Não era só bronze, era confiança, era beleza, era a promessa de que se você negociasse com Creta, você não estava só recebendo mercadorias. Você estava fazendo parte de algo maior, de uma rede que conectava o mundo inteiro. Mas como isso funcionava na prática? Como uma ilha pequena, sem exército permanente, sem muralhas gigantes, conseguiu se tornar o centro do mundo conhecido? A resposta está nos lugares, nos portos, nos palácios, nos armazéns onde o bronze chegava e de onde a civilização saía. No norte da ilha, às margens do rio Cairatos, cresceu Knossos, o coração do comércio cretense. Imagina um palácio que não é fortaleza, sem muros altos, sem torres de vigia, mas com armazéns enormes, salas cheias de jarros de azeite empilhados até o teto, celeiros transbordando de grãos, oficinas onde artesãos moldavam bronze ainda quente, e no porto, dezenas de barcos ancorados, esperando a próxima viagem. Knossos não era um lugar de guerra, era um lugar de movimento. Dali saíam navios carregados de azeite que brilhava dourado sob o sol, vinho tinto escuro que os egípcios amavam, cerâmica colorida que decorava palácios do Egito à Síria, e esses mesmos barcos voltavam carregados. Cobre de Chipre, estanho do Ocidente, ouro do Egito, marfim da África, especiarias que você nem sabia que existiam. Knossos era o centro, o lugar onde tudo chegava e de onde tudo partia. Mas Creta não dependia de um lugar só. Ao sul, do outro lado da ilha, Faistos e Águia Triada vigiavam a baía de Messara, dois palácios menores, mas estratégicos, porque dali você via o sul, você via o caminho para o Egito. E o Egito era o maior mercado do mundo antigo. Os faraós já moldavam o bronze em cetros e coroas, em adagas cerimoniais com cabos de marfim, em espelhos polidos que refletiam o poder divino. Eles precisavam de bronze. E Creta tinha as rotas, tinha os barcos, tinha a confiança. Então os navios saíam de Faistos, cruzavam o mar aberto e chegavam nos portos do delta do Nilo. E lá, no meio do deserto, sob o calor sufocante, o bronze cretense virava símbolo de status, de poder, de civilização. Norte e sul, leste e oeste. Creta era o eixo. O bronze girava em torno dela, e cada viagem deixava rastros. Palavras trocadas entre marinheiros viravam parte do vocabulário local. Técnicas de navegação eram compartilhadas em portos distantes. Mitos viajavam junto com as mercadorias. O deus de um povo virava herói de outro. A história de uma ilha virava lenda de outra. Você consegue ouvir? O som dos remos batendo na água, o vento enchendo as velas de linho, o chiado do bronze esfriando nas oficinas, o grito dos vendedores no mercado, o barulho constante e interminável, vivo de um mundo que não para. Norte, sul, norte, sul. Os barcos iam e voltavam, como o coração batendo, como a maré subindo e descendo. Creta respirava comércio, vivia conexão, e quanto mais ela conectava, mais poderosa ficava. Porque poder não era ter o melhor exército, poder era ser indispensável. E quando todo mundo precisa de você, quando as rotas todas passam por você, quando o bronze só chega no destino porque passou pelas suas mãos, você não precisa de muralhas, você é a muralha, invisível, inquebrantável. O metal cruzava o mar cruzava culturas, e o homem, pela primeira vez, percebeu algo profundo. Algo que mudou para sempre a forma como a gente vive,
Eu não preciso ter tudo. Eu preciso apenas saber onde está. Você não precisa plantar tudo. Você precisa conhecer quem planta. Você não precisa fabricar tudo. Você precisa conhecer quem fabrica. Você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer quem sabe. E de repente, o mundo deixou de ser sobre acumular e virou sobre conectar. Essa é a revolução. Não foi o bronze em si. Foi o que o bronze forçou a gente a fazer. Ele forçou a interdependência. Ele forçou a confiança. Ele forçou a humanidade a entender que sozinho você é limitado. Mas junto você é imparável. E essa lição, aprendida há mais de 5.000 anos nas águas do Mediterrâneo, é a mesma lição que move o mundo hoje. Cada vez que você compra algo feito do outro lado do mundo, cada vez que você aprende com alguém que nunca viu, cada vez que você confia em pessoas distantes para resolver problemas próximos, você está vivendo o legado do bronze. Mas tem algo ainda mais profundo nisso tudo. Algo que vai além do comércio, além da geografia, algo quase filosófico, porque o bronze não mudou só o mundo exterior. Ele mudou o interior. Ele mudou a forma como a gente pensa, como a gente entende o que é possível. Na forja, o homem aprendeu que unir contrários é criar poder, cobre e estanho. Dois metais que sozinhos são fracos, mas juntos são indestrutíveis. Fogo e mar. Dois elementos que se odeiam. Quando trabalham juntos, criam rotas, criam civilizações, criam futuro, escassez e abundância. Você não tem tudo, mas se souber onde buscar, você tem acesso a tudo. O bronze líquido escorre nos moldes, dourado, quente, brilhante. E quando esfria, quando solidifica, ele não é mais cobre, não é mais estanho. Ele é algo novo, algo que não existia antes, algo que você criou. E isso muda a cabeça, porque agora você sabe, o impossível é só uma questão de combinação. O bronze foi o primeiro idioma que todos compreenderam. Não importava de onde você vinha, não importava que língua você falava, não importava que deuses você adorava. Quando você via bronze, você sabia o que ele significava. Ele significava progresso. Ele significava que alguém dominou o fogo, que alguém cruzou o mar, que alguém arriscou e venceu. O bronze era uma língua de brilho, peso e promessa. E onde ele chegava, o mundo se reconhecia como parte de algo maior. Você não era mais apenas da sua aldeia. Você era parte de uma rede que ligava continentes. Você era parte de uma história que estava sendo escrita por milhares de mãos ao mesmo tempo. Antes do bronze, o homem dominava a matéria. Ele pegava a pedra e fazia ferramenta. Pegava o barro e fazia tigela. Pegava a madeira e fazia abrigo. Tudo estava ali, ao alcance das mãos. Bastava transformar o que já existia. Mas depois do bronze, ele começou a dominar as distâncias. E distância é tempo, é medo, é solidão. Dominar a distância é dizer, eu não tenho medo do desconhecido, eu vou até lá, vou buscar o que preciso, vou cruzar semanas de mar aberto, vou arriscar a vida, porque sei que do outro lado tem algo que vai mudar tudo. E quando você domina a distância, você domina o futuro. Porque o futuro sempre está longe, sempre está além do que você vê, sempre exige que você saia do lugar, que você confie, que você arrisque. O bronze nos ensinou que nada grande se faz sozinho, nada. Você pode ter talento, pode ter recursos, pode ter sorte, mas se tentar fazer tudo sozinho, você vai falhar. Porque o mundo é grande demais, complexo demais, interconectado demais. Mas se você aceitar que precisa de outros, que outros precisam de você, que juntos vocês criam algo que nenhum de vocês conseguiria sozinho, aí sim, aí você constrói algo eterno. E é isso que o bronze deixou. Não foram só ferramentas, não foram só armas. Foi uma filosofia, a filosofia da interdependência, da cooperação, da confiança em quem está longe. Essa filosofia ergueu palácios, criou rotas, fundou cidades. E 5.000 anos depois, ela ainda está aqui, em cada conexão que você faz,
em cada troca que você realiza, em cada momento em que você percebe que não está sozinho. O som da forja se mistura novamente às ondas, o chiado do bronze esfriando, o barulho da espuma batendo nas rochas. Dois sons que não deveriam estar juntos. Mas que agora, depois de tudo que aconteceu, parecem feitos um para o outro. O fogo que um dia ameaçou consumir o mundo aprendeu a construir. O mar, que parecia dividir, aprendeu a ligar. E entre esses dois extremos, entre o calor impossível da fornalha e o frio cortante da água salgada, nasceu a civilização como a gente conhece. Não perfeita, não pacífica, mas conectada, interdependente, viva. Entre 3.200 e 1.100 anos antes de Cristo, as comunicações marítimas uniram Creta, as Cícladas e a Grécia continental. O bronze percorreu essas rotas, não apenas como metal, mas como promessa, como símbolo, como prova de que o impossível era só questão de tentar. Artesãos cretenses criaram cerâmicas de cores vivas que ainda hoje brilham nos museus. Vermelhos profundos, amarelos vibrantes, pretos intensos. Cada peça contando uma história de um mundo que descobriu que beleza também é moeda, que arte também é poder. Seus navios de cipreste e cedro cruzaram o Egeu, levando azeite, vinho e arte para o Egito e a Síria, e voltavam carregados de ouro, marfim, histórias. Cada viagem era uma troca, não só de mercadorias, mas de mundos. E no meio de tudo isso, Creta. Sempre Creta. O eixo que segurava o mundo girando. Mas aqui está o segredo final. A lição que fecha tudo. Não foi o fogo que conquistou o mar. Foi o mar que ensinou o fogo a compartilhar. Porque o fogo sozinho só destrói. Ele consome, ele queima, ele acaba com tudo que toca. Mas quando você coloca o fogo para trabalhar com o mar, quando você força esses dois opostos a cooperarem, aí sim. Aí você cria algo eterno. O bronze não foi uma conquista, foi uma negociação. Entre povos, entre elementos, entre o que você tem e o que você precisa. E essa negociação, esse equilíbrio delicado entre dar e receber, entre confiar e arriscar, é o que nos trouxe até aqui. Você, agora, vivendo num mundo onde pode falar com alguém do outro lado do planeta em segundos, onde pode comprar algo feito em terras que você nunca vai visitar, onde pode aprender com pessoas que nunca vai conhecer. Você está vivendo o eco do fogo, o eco daquele momento, há 5.000 anos, quando alguém olhou para o mar e disse: eu vou cruzar, eu vou buscar, eu vou conectar. Essa história não acaba aqui. Na verdade, ela só começou. Porque esse bronze, essas rotas, esse povo que aprendeu a se conectar, eles vão erguer palácios que desafiam a gravidade. Vão criar escritas que guardam memórias por milênios. Vão desafiar deuses e inventar mitos que a gente ainda conta hoje. E você vai estar aqui para ver tudo isso, certo? Porque se você chegou até aqui, você já é parte dessa jornada. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa um comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história. Foi o bronze? Foi Creta? Foi perceber que a força sempre esteve na conexão, não no isolamento? Porque eu leio todos os comentários. E sua voz importa. Ela faz parte dessa rede que a gente está construindo juntos. E antes de ir, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem história sobre como a escrita nasceu do caos. Sobre o colapso de civilizações inteiras que pareciam eternas. Sobre mitos que moldaram nações e ainda moldam você hoje, mesmo sem você perceber. Tudo conectado, tudo real, tudo esperando por você. Te vejo no próximo. A luz do bronze fundido reflete nas ondas, dourado sobre azul, fogo sobre mar. E por um momento, só por um momento você consegue ver, consegue sentir. O mundo não é feito de fronteiras, nunca foi. É feito de pontes, e você está atravessando uma delas agora.